Como somar e subtrair frações sem utilizar MMC? Ó, considere A sobre B uma fração, ou um número racional, considerando B não nulo. E aqui eu tenho C sobre B. Perceba que aqui eu tenho que os denominadores são iguais. Somar frações com denominadores iguais, a gente simplesmente repete o denominador e soma os numeradores, tá? Exemplo, vou pegar aqui 3 sobre 8 mais 4 sobre 8. Naturalmente, isso aqui vai ser, tenho duas frações com o mesmo denominadores, eu simplesmente agora repito e somo os numeradores, ficando aqui 4 mais 3, 7 sobre 8. Vou colocar aqui mais um exemplo. Que tal 5 sobre 9 mais 1 sobre 9? Aqui eu tenho o mesmo denominador, somo os numeradores, 5 mais 1. Aqui vai ficar 6 sobre 9. Eu posso simplificar aqui em cima e embaixo por 3, ficando 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Portanto, a soma aqui ficou 2/3. Então, somar frações com o mesmo denominador, nós já sabemos. E quando os denominadores forem diferentes? Antes de mostrar como é que a gente pode fazer isso, sem precisar ficar pensando no MMC, vamos fazer o seguinte. Observa uma coisa. O número 1, ele pode ser representado de diversas formas. Por exemplo, o número 1 pode ser representado como sendo 2 dividido por 2. Faça. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Veja, por exemplo, 3 dividido por 3 também dá 1. Por exemplo, 4 dividido por 4. Isso também dá 1. Se eu fizesse, por exemplo, 100 dividido por 100. Naturalmente, 100 dividido por 100 também dá 1. E se eu quisesse aumentar mais? Se eu pegasse, sei lá, 500 dividido por 500. 500 dividido por 500 também dá 1. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai somar frações e você não quer ficar pensando em MMC, o que é que você faz? Nas suas contas, você deve fazer aparecer o número 1 e escrever o número 1 de uma maneira conveniente. Veja, aqui eu escrevi o número 1 de diversas formas, tá? Em geral, o número 1 você pode escrever como sendo n sobre n, com n sendo qualquer número real, não nulo. Pois bem, então, com essa informação, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Eu quero fazer 2/3 mais 4/5. 2/3 mais 4/5 é a mesma coisa do que 2/3 vezes. Vou fazer assim. Mesma coisa do que 2/3 mais 4/5 vezes 1 aqui e aqui vezes 1. De que forma conveniente eu posso substituir esse 1 em cada um desses dois casos para que os denominadores fiquem iguais. Por exemplo, se eu escrevo o 1 da seguinte forma, por exemplo, aqui eu tenho 2/3 vezes... E se eu escrever o 1 como sendo... Eu pego esse denominador aqui e escrever assim, 5 sobre 5. Tá? E na outra fração, se eu escrever, digamos, o 1 como sendo... Eu pego o denominador dessa e faço 3 sobre 3, assim. Ou seja, eu peguei esse denominador da outra fração e escrevi o 1 dessa forma. E peguei o denominador dessa outra fração e escrevi o 1 dessa forma, 3 sobre 3.
Lembrando que multiplicação de fração, como é que acontece uma multiplicação de fração? Agora aqui eu tenho uma multiplicação de fração, tá? Recomendo que você assista uma aula sobre multiplicação de fração, mas basicamente a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar aqui 2 vezes 5 e 3 vezes 5. E aqui agora vai ficar 4 vezes 3 e aqui 5 vezes 3. Perceba agora que nos denominadores ficou uma coisa igual, ó. 3 vezes 5, 5 vezes 3 é a mesma coisa, ou seja, 15. Então, continuando aqui, a gente vai ficar com 2 vezes 5 dá 10. Aqui embaixo ficou 15. Mais 4 vezes 3, 4, 8, 12. E aqui ficou 15. Perceba que agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Então, simplesmente eu repito, porque eu já sei somar frações com o mesmo denominador. E agora eu somo, aqui vai ficar 10 mais 12, 22. Pronto, 22 sobre 15. Beleza, vamos ver alguns exemplos de maneira mais rápida. Vamos lá. Vou chamar aqui de exemplo A. Ó, 2 terços mais 1 terço. Soma de fração com o mesmo denominador. Já sabemos. Repete e soma. 2 mais 1. Aqui vai ficar 3 sobre 3, dá 1. Vamos ver mais um exemplo. Se eu fizer que tal 1 menos 1 meio. Ora, 1 eu posso escrever como sendo 2 sobre 2, lembra? 1 e 2 sobre 2 é a mesma coisa. E esse 2 sobre 2 eu já fiz me inspirando nesse denominador aqui. Aqui vai ficar menos 1 meio. Agora eu tenho aqui uma subtração de frações com o mesmo denominador. Então, eu repito o 2 aqui, faço 2 menos 1, que vai dar 1 sobre 2. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu quero 1 sobre 2 menos 1. Novamente, eu posso escrever esse 1 aqui como sendo 2 sobre 2. Novamente, eu tenho aqui uma soma, uma subtração de frações com o mesmo denominador. Repito o denominador, 1. E aqui eu vou fazer 1 menos 2. 1 menos 2 dá... Você tem um real e você faz uma dívida de 2, você fica devendo 1. Menos 1 sobre 2. Vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplos importantes. Que tal 1 meio mais 1 meio? 1 meio mais 1 meio. Repito aqui o 2, mesmo denominador. 1 mais 1. 2 sobre 2 igual a 1. Vamos ver mais um exemplo. Que tal 5 terços mais 2? 5 terços mais 2, eu posso fazer assim, ó. 5 terços mais 2 vezes 1. Tá? Só que, olhando para o denominador da fração que eu quero somar, eu posso escrever esse 1 como sendo 3 sobre 3, por exemplo. Então, eu vou fazer assim. 3 sobre 3. Com isso, eu posso agora reescrever a minha conta da seguinte forma. 5 sobre 3 mais 2 vezes 3, 6. E aqui ficou 3. Agora eu tenho a soma de frações com o mesmo denominador. 5 mais 6, 11. Vamos ver mais um exemplo. A ideia é sempre recair em duas frações com o mesmo denominador. Essa é a ideia. É isso que está por trás do MMC. Vamos lá. Agora eu quero 3 sobre 4 menos 5.
3 sobre 4 menos 5, eu vou fazer assim. Aqui eu tenho menos 5 vezes 1. Só que esse 1 eu vou querer escrever como sendo 4 sobre 4. Então, eu vou apagar esse 1 aqui. 4 sobre 4. Isso aqui é igual a 3 quartos menos 5 vezes 4, 20 sobre 4. E que fica igual a 4. 3 menos 20, que dá menos 17 sobre 4. Vamos ver mais um exemplo importante. FG. Eu quero o seguinte, eu quero menos 1 meio menos 3 quartos. O que é que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho menos 1 meio menos 3 quartos. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar aqui por 4 sobre 4 e aqui por 2 sobre 2. Com isso, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar menos 4 e aqui 8 menos 6 sobre 8. Repito aqui o 8, que agora eu tenho frações com o mesmo denominador. Menos 4 e menos 6. Continuando aqui, porque não deu espaço. Aqui vai ficar 8 menos 4 menos 6 vai dar menos 10. E agora você simplifica por alguma coisa que dê, quando for possível. Sei lá, vou dividir por 2. Menos 10 dividido por 2. Menos 5, 8 dividido por 2. 4. Vamos ver mais um exemplo. H. Vamos ver um exemplo H. Que tal 2 quintos mais 0? Qualquer número real mais 0, que é o elemento neutro da soma, dá ele mesmo. Então, não tem o que fazer aqui. Vamos ver aqui o item I para finalizar. Vou colocar assim, raiz quadrada de 2 mais 4 mais 1/3. O que é que eu vou fazer aqui? Eu acho que não vai dar para simplificar muito, mas vamos só desenvolver para poder usar o que a gente aprendeu. Eu vou escrever aqui o 1 da seguinte forma. Vou colocar aqui 3 sobre 3 e aqui eu vou colocar 4 sobre 4. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar raiz de 2 vezes 3 sobre 12. 4 vezes 3, 12. Mais aqui vai ficar 4 sobre 12. Aqui vai ficar aqui 12. E em cima vai ficar raiz quadrada de 2, que não tem o que simplificar. Não tem mais. Vezes 3 mais 4. Tá? Aqui não tem mais o que simplificar, beleza? Então, aqui fica assim mesmo. Então, agora, desse jeito que eu ensinei, você consegue somar frações sem precisar ficar pensando muito no MMC, tá? Mas se você sabe utilizar, o que está por trás do MMC são essas ideias aqui que eu falei. E, para finalizar, né, se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente que você clique no like e que também se inscreva aqui nesse canal chamado A Linguagem do Universo, tá? Que é a matemática, que é a linguagem do universo, que é um canal que tem como objetivo tratar de matemática, né? Desde o básico até o mais avançado. E, para finalizar, eu deixo aqui um desafio para você tentar fazer. Quanto é, por exemplo, 4 quintos mais 2 terços? A resposta para esse desafio você deve deixar nos comentários do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais.